Ela enterrou a filha, mas o que doeu mesmo foi perceber que poderia perder o único pedaço dela que ainda restava, o neto. Primeiro foram as ligações não atendidas, depois as visitas supervisionadas, e então o silêncio. Um silêncio que gritava: esse menino não é mais seu. Mas o que ninguém sabia é que o pai também estava sofrendo, e ele não ia mais aceitar ser um visitante na vida do próprio filho. Você acha que a avó fez o certo ou foi longe demais? Comenta aí. Aqui, os finais felizes têm um preço e você nunca vai adivinhar qual é. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que vem a seguir você não vai esquecer. Ela se chamava Lara e ela era simplesmente tudo. Cantava como um anjo, tinha uma risada contagiante e um coração que não cabia no peito. Foi embora cedo demais e deixou o mundo em silêncio, mas o maior silêncio foi dentro da casa da mãe dela. Dona Célia passou a viver num luto permanente. A cada passo que dava, escutava o eco dos passos da filha. A cada manhã, ainda era instintivo preparar o café, abrir a porta, esperar por uma visita que nunca mais viria. Mas Lara deixou algo para trás, um pedacinho dela, um pedacinho que respirava, chorava e sorria. Lucas, o filho de 3 anos, e foi por ele que Dona Célia decidiu continuar. Ela vestiu o luto, mas colocou o amor como armadura. Se tornou tudo para o neto: avó, mãe, colo e proteção. O pai, bem, o pai era outro capítulo. Miguel, ex-marido de Lara, um homem sério, calado, rígido demais, segundo alguns. Dizia que amava o filho, mas passava semanas sem buscá-lo. Aparecia e desaparecia como quem entra e sai de um quarto, sem bater na porta. No início, ele vinha com frequência, mas depois, os telefonemas começaram a não ser atendidos. As visitas foram sendo remarcadas, e quando ele insistia, era sempre supervisionado. Lucas está melhor aqui, dizia Dona Célia. Ele precisa de estabilidade, justificava. Miguel discordava, mas se calava, por amor ao filho. Até que Lucas começou a repetir frases estranhas. Meu pai é chato. Ele não gosta de mim. Ele me deixou sozinho. Miguel gelou. Aquelas palavras não vinham de uma criança de 3 anos. Vinham de algum lugar ou de alguém. Foi ali que a semente da desconfiança germinou. E com ela nasceu uma dúvida cruel. Será que Dona Célia queria mesmo o bem de Lucas? Ou será que ela só queria um pedaço da filha de volta? E foi nesse momento, nesse ponto sem retorno, que Miguel decidiu. Ele não ia mais esperar. Ele ia lutar, mesmo que isso significasse enfrentar a mulher que criou sua ex-esposa. Miguel passava os dias com um nó na garganta. Tentava seguir a vida, se dedicar ao trabalho, mas o som da risada de Lucas ecoava em cada canto da casa vazia. O quarto do menino continuava lá, brinquedos alinhados, roupas dobradas e a caminha com o travesseiro ainda amassado da última vez em que dormiram juntos. Mas já fazia quase 2 meses. Do outro lado da cidade, Dona Célia montava um pequeno mundo para o neto, quarto novo, escola particular, terapia infantil. Tudo parecia impecável. Por fora, por dentro, era outra história. Lucas chorava sempre que Miguel ia embora, mas, aos poucos, passou a não perguntar mais pelo pai. Ele já está esquecendo, dizia Dona Célia, como se aquilo fosse um progresso. Miguel tentava, ligava, mandava mensagem. Eram sempre respostas secas, distantes. Hoje ele teve um dia cheio. Não vai dar para falar. Estamos em consulta. Quando finalmente conseguiu ver o filho, foi numa cafeteria, com Dona Célia sentada na mesa ao lado, com olhos atentos e ouvidos. Ainda mais, Lucas estava diferente, menos espontâneo, mais contido, como se estivesse treinado. Miguel tentou brincar, fazer perguntas, mas o menino desviava o olhar.
Pai, a vovó disse que você vai me deixar de novo. Foi como levar um soco no estômago. Miguel não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, sentiu o peito arder, as mãos tremerem. Depois daquele encontro, ele não conseguiu dormir. Ficou deitado, revendo cada detalhe, cada palavra dita, cada silêncio imposto. No dia seguinte, ligou para um advogado. Quero saber o que posso fazer. Quero meus direitos. Quero meu filho de volta. Mas do outro lado da linha, uma pausa. Se for para brigar com a avó, prepare-se. A mídia adora esse tipo de história e normalmente pinta você de vilão. Miguel sabia. Ele já era o vilão da narrativa. Mas dessa vez não ia aceitar o papel, porque no fundo ele sabia. Essa história não era sobre ele, não era sobre Dona Célia. Era sobre Lucas. E Lucas merecia a verdade. O advogado avisou. Pensa bem antes de entrar nessa. Essa senhora tem o carinho da opinião pública. Você é só o pai ausente. Mas Miguel não queria aplauso. Ele queria justiça e, principalmente, queria Lucas. Entrou com o pedido: guarda compartilhada, visitas livres, direito de convivência. Nada mais justo, certo? Errado. Dias depois, a notícia caiu como uma bomba. Pai de filho da cantora entra na justiça contra a avó materna. A manchete era dura e os comentários, piores ainda. Ele só quer o dinheiro. Covarde. Tá tentando apagar a mãe da criança. Mais um homem querendo se aproveitar da dor alheia. Miguel passou a ser seguido na rua. Recebeu ameaças. Perdeu contratos. Mas o pior ainda estava por vir. Numa noite fria de terça-feira, ele recebeu um envelope na portaria do prédio. Sem remetente, sem selo, apenas um pendrive. Curioso, ele ligou no computador. E o que viu congelou o sangue nas veias. Um vídeo gravado dentro da casa de Dona Célia. Lucas estava no sofá, brincando com um carrinho. E Dona Célia, sentada ao lado. Ela sorria, mas o que dizia não era brincadeira. Seu pai não te quis, sabia? Ele só apareceu agora porque sua mãe morreu. Mas não se preocupe, meu amor. Você está seguro comigo. Lucas não respondia. Só balançava a cabeça. O vídeo era claro. Frio, cru. Miguel apertou os olhos. Reviu. Pausou. Voltou. Era real. Dona Célia estava envenenando a mente do menino. Mas quem gravou aquilo? E por quê? Sem saber, Miguel tinha nas mãos a prova mais forte que poderia existir. Mas também um dilema, porque se tornasse aquilo público, poderia destruir a imagem da mulher que criou a filha dele com tanto amor. E Lucas, como ele se sentiria ao ver a avó exposta para o país inteiro? Miguel tinha a prova. Miguel não dormiu naquela noite. O vídeo rodava em looping na cabeça dele. As palavras de Dona Célia, cortantes, manipuladoras. A expressão vazia de Lucas, como se já tivesse ouvido aquilo muitas vezes antes. Era alienação parental, pura, cruel, silenciosa. Mas quem tinha gravado? Na manhã seguinte, Miguel ligou para o advogado. Temos uma bomba na mão. O advogado ouviu tudo em silêncio. No fim, apenas disse: vamos usar, mas com cuidado. Se essa gravação vazar, você vira o herói, mas seu filho perde a avó. Era um dilema, e o tempo, mais uma vez, virou inimigo. Enquanto isso, uma nova personagem surgia na história. Letícia, psicóloga infantil, nomeada pela vara da infância como perita neutra no processo de guarda. Letícia era doce, mas firme. Tinha olhos que enxergavam além das palavras. E diferente de todos os outros, ela não tinha lados. Foi Letícia quem marcou as primeiras sessões com Lucas. Brincadeiras com blocos, desenhos, perguntas sutis. Ela anotava tudo, o tempo todo. Depois, as entrevistas com Miguel. Depois, com Dona Célia. E então, com a escola. Letícia era um furacão silencioso.
Sem alarde, ela reconstruiu a história inteira daquele trio. E o que descobriu foi ainda mais devastador. Durante uma das sessões com Lucas, o menino desenhou 3 figuras: uma mulher com asas, um menino sorrindo e um homem partido ao meio. "Quem são esses?" Letícia perguntou. Lucas respondeu com a naturalidade cruel das crianças. "A mamãe virou anjo, eu sou eu, e esse é meu pai. A vovó cortou ele do coração." Letícia engoliu em seco. Sabia que aquele processo ia além do legal. Era emocionalmente mutilante. Na semana seguinte, ela chamou uma audiência com o juiz do caso e apresentou um laudo, detalhado, técnico e doloroso de ler. Nele, afirmava que a criança estava sendo exposta a um processo de afastamento emocional forçado, que a figura paterna estava sendo demonizada de forma sutil, porém constante, e que aquilo era perigoso, muito perigoso. Dona Célia foi convocada. Quando leu o documento, ficou em choque. Isso é um absurdo. Eu sou tudo que esse menino tem." "E o pai dele?" o juiz perguntou. Ela hesitou. "O pai abandonou a mãe dele, nunca esteve presente e agora quer brincar de família feliz." Foi quando Letícia interrompeu. "Ele não está brincando, está lutando, e toda criança merece ter os 2 lados da história, mesmo que doa." A sala ficou em silêncio. Miguel, de cabeça baixa, soltou uma lágrima. Dessa vez, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, alguém estava vendo. Mas ainda havia algo que ninguém sabia, algo que estava prestes a explodir, porque a verdade ainda não tinha sido totalmente revelada. E o que vinha a seguir mudaria tudo. Dona Célia saiu da audiência devastada. Pela primeira vez, sentiu que poderia, de fato, perder o neto. Mas, no fundo, havia algo que ela nunca contou. Algo que engoliu a seco todos os dias, desde o enterro da filha. Naquela mesma noite, sozinha na varanda, com uma xícara de chá intocada nas mãos, ela chorou. Mas não era só pelo medo de perder Lucas, era por culpa, porque a verdade era mais cruel do que qualquer acusação. Lara, sua filha, morreu brigada com Miguel. E o motivo? Ela estava grávida, de novo, dessa vez de uma menina. E Miguel não quis. Pediu que ela interrompesse a gravidez. Disse que não era hora, que não queria mais um filho, que aquilo iria atrapalhar a carreira dela. Lara surtou, gritou, jogou alianças no chão, fez as malas, pegou Lucas e foi para a casa da mãe. Foi lá que passou seus últimos dias. E foi lá também que Dona Célia prometeu: "Eu vou cuidar dele, por você, sempre." Aquela promessa virou missão, virou obsessão. Ela não queria tirar Miguel da vida de Lucas. Ela queria apagar um homem que, aos olhos dela, tinha rejeitado a filha no momento mais vulnerável da vida. Ela sabia que era errado o que vinha fazendo, mas no fundo achava que era justo. Ele não merece ser pai. Ele teve a chance dele e jogou fora. Mas o que ela não sabia era que Miguel também guardava um segredo. Naquela época, quando recusou o segundo filho, ele não estava sendo cruel. Ele estava com medo. Medo porque tinha acabado de ser diagnosticado com esclerose múltipla. E não queria trazer outra criança ao mundo sem saber o que seria de si mesmo. Sem saber se conseguiria caminhar, trabalhar, ou sequer segurar o próprio filho no colo dali a 2 anos. Mas nunca contou para Lara, porque achava que estava protegendo ela. E agora, anos depois, tudo aquilo voltava à tona, como um tsunami de verdades não ditas, de dores acumuladas e de silêncios que, por amor, destruíram tudo. E é nesse caos emocional que o impensável acontece. Porque quando os dois estão prestes a se destruir no tribunal, o pequeno Lucas faz algo que muda tudo. O tribunal estava cheio, jornalistas curiosos, olhares sedentos por drama,
Miguel de um lado, Dona Célia do outro. No meio, Lucas, com uma mochila nas costas e um olhar que não deveria pertencer a uma criança de 4 anos. A juíza pediu silêncio e chamou os dois ao centro. Vocês têm a chance de fazer um acordo, ou eu mesma decidirei. Miguel apertava os dedos, suava. Dona Célia, com os olhos vermelhos, segurava um lenço, que já não dava conta. Letícia, a psicóloga, pediu a palavra. Com todo respeito, meritíssima, acho que só uma pessoa aqui pode ajudar a tomar essa decisão. Quem? Perguntou a juíza. Letícia sorriu e apontou para Lucas. Ele. O silêncio foi imediato. Alguns bufaram, outros riram, nervosos, mas a juíza aceitou. Lucas foi chamado ao centro. Com passinhos tímidos, sentou na cadeira alta. A juíza se abaixou até a altura dele. Oi, Lucas, tudo bem? Ele assentiu com a cabeça. Você sabe por que está aqui hoje? Ele pensou. Depois respondeu. Porque todo mundo quer me ter, mas ninguém me perguntou onde eu quero ficar. A sala gelou. Miguel mordeu os lábios. Dona Célia soltou um soluço abafado. E onde você quer ficar? Perguntou a juíza gentilmente. Lucas olhou para o pai, depois para a avó, e então disse, com uma clareza que não parecia de uma criança, eu quero ficar com os dois. Metade do tempo com a vovó, metade com meu pai, porque quando eu tô só com um, eu fico com saudade do outro. E como se aquilo fosse pouco, ele completou. E eu sei que minha mãe queria que a gente ficasse junto, não brigando. Miguel desabou. Chorou de verdade pela primeira vez em público. Dona Célia caiu de joelhos. Ali não havia vencedores, só sobreviventes, corações tentando amar, do jeito que conseguiam. Mas justo quando parecia que a paz finalmente viria, uma nova revelação ameaça reabrir feridas ainda mais profundas, porque parece que Lucas não era o único herdeiro da cantora. Na saída do tribunal, a mídia correu em cima deles. Flashes, perguntas, microfones. Miguel pegou Lucas no colo. Dona Célia segurou na mão dos dois. Pela primeira vez, estavam juntos. O acordo foi assinado, guarda compartilhada. Semana sim, semana não. Um alívio, um recomeço, mas a história ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, Miguel foi até a antiga casa de Lara, agora fechada, mas ainda guardando lembranças. Resolveu entrar, ver fotos, pegar alguns brinquedos para Lucas, coisas da mãe, do passado, do amor que nunca morreu. Foi lá, mexendo em uma caixa de cartas antigas, que encontrou um envelope azul, fechado, com o nome dele. Data: 2 dias antes do acidente. A letra era da Lara. Com as mãos trêmulas, Miguel abriu, e o mundo virou de ponta cabeça. A carta começava doce. Miguel, se você está lendo isso, é porque talvez eu tenha ido embora antes da hora. Não sei se vai haver tempo, mas se houver, preciso te contar algo que escondi. Não por maldade, mas por medo. Lucas não é filho só seu. Na verdade, talvez ele nem seja. Miguel parou de ler. O peito travou, continuou. Quando nós nos separamos por um tempo, eu me envolvi com alguém. Foi só uma noite, uma recaída emocional. Eu estava perdida e depois voltei para você e descobri a gravidez. Eu pensei em contar, mas você ficou tão feliz que eu não consegui. Me apeguei à ideia de que era seu, de que poderia ser. Mas no fundo, eu sempre soube. Miguel desabou no chão. Lucas, poderia não ser seu filho. A carta terminava com uma confissão. O nome dele é Raul. Ele nunca soube, ele não faz ideia. Mas se um dia você quiser saber, está tudo aí, a verdade. Com amor, Lara. Junto da carta, um número de telefone, um nome completo e uma foto amassada. Miguel encarou aquele pedaço de papel como se fosse uma granada. Tudo que ele lutou, tudo que sofreu,
e talvez nem fosse o pai. Mas, e agora? Contaria? Faria um teste? Chamaria o outro homem? Ou simplesmente deixaria tudo como estava? Porque no fim, sangue não cria. Amor, sim. Mas o que ele não sabia é que Raul já estava sabendo. E ele estava vindo. Sim, o verdadeiro pai biológico de Lucas estava a caminho e ele não queria confusão, ele queria respostas. A porta se abriu lentamente. Miguel encarou Raul pela primeira vez. O homem que ele nem sabia que existia, agora parado na sua frente. O outro, possível pai. Raul não parecia um vilão, nem um herói. Era só um homem cansado de esperar respostas. Eu não quero confusão, disse Raul, a voz firme. Só quero saber a verdade, por Lucas, por ele. Miguel engoliu o nó na garganta e, pela primeira vez, sentiu o peso do que realmente importava: o menino. Lucas, no meio dos dois, não entendia tudo, mas sentia. Sentia as tensões, o medo, a esperança. O tribunal voltou a reunir todos. Letícia, a psicóloga, reforçou a importância do amor, não do sangue, na vida da criança. E a juíza fez a pergunta que mudaria tudo: o que vocês estão dispostos a fazer por Lucas? Miguel olhou para Raul. Raul olhou para Miguel. E então, para o menino. Vamos ser a família que ele merece, falou Miguel, a voz embargada. Não importa quem é o pai biológico, completou Raul. Importa quem está disposto a estar aqui. Dona Célia, emocionada, se aproximou, oferecendo um sorriso tênue. Era um pacto de amor e entendimento, mas não de perfeição, porque na vida real, família é bagunçada, é cheia de cicatrizes, mas é amor. Amor que insiste, que luta, que sobrevive. Lucas sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, parecia leve. Não era o final que todos esperavam. Não era a história que a mídia queria contar. Era uma história de pessoas reais, feridas abertas, corações partidos, mas uma vontade gigante de tentar. E você? O que faria no lugar deles? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história. Porque às vezes os finais felizes têm um preço e os finais tristes podem ser só um começo. Essa história é mais do que uma disputa por guarda. É uma lição sobre dor, amor e escolhas impossíveis. Não existe certo ou errado absoluto. Existe o que o coração consegue suportar. Dona Célia lutou pelo neto como se ele fosse a própria filha. Miguel buscou ser pai, mesmo quando o mundo dizia que ele era o vilão. Raul chegou como uma incógnita, desafiando todas as certezas. E Lucas? Lucas foi, é e sempre será a maior verdade. Porque no meio dessa tempestade, ele aprendeu a amar. E mais que isso, a ser amado. Esse final não é um conto de fadas. É real, é cru e é cheio de esperança. Para quem está passando por perdas, brigas e injustiças, essa história é um abraço apertado. Um lembrete de que, às vezes, o amor precisa ser reinventado e que a família é muito mais do que laços de sangue. Agora, eu quero saber de você. O que você faria se estivesse no lugar deles? Você acha que o amor pode superar tudo? Ou existem coisas que nem o amor consegue consertar? Deixe seu comentário. Quero muito ler o que você pensa. E se essa história mexeu com você, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história que toca o coração.